quando necessitamos usar herança e, na verdade, o que significa herança em programação orientada a objeto. Aqui, nessa playlist que estamos trabalhando com C# Visual Studio, nós vamos ver isso na aula de hoje. Como você sabe, o canal é para iniciante, falamos sobre diversos temas. Se você ainda não viu as aulas anteriores dessa playlist, eu te convido a ver, porque essa videoaula vai ter está na sequência do vídeo anterior. Então, dê uma olhadinha no outro primeiro, ou dê sequência se quiser saber só a herança, mas o código que vamos ver aqui, básico da aula anterior. Fica até o final para você entender melhor sobre herança. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez no canal, e agora vamos dar então início à aula. Bom, vou parar aqui o programa, que eu só emitir esse output, e como eu mencionei antes, nós estamos aqui com o código da aula passada. A única coisa que eu fiz, que quem não viu também as primeiras aulas, dá lá uma olhadinha, eu só criei aqui um novo projeto e coloquei ele como iniciar nesse caso. Para que eu não venha repetir o código aqui, eu não quero utilizar então a aula passada. O que eu vou fazer aqui, para que talvez algumas pessoas possam vir a ter essas dúvidas, eu vou só copiar aqui esse código e eu vou, nesse caso, colar ele aqui. Então, eu vou encerrar aqui o meu projeto anterior, só vou, na verdade, fechar. E nós vamos aqui começar a modificar a nossa estrutura desse novo projeto para fazer ele, então, com a parte da herança. Eu vou aqui colocar essa janela, como eu fiz na aula passada também aqui, em duas, para que nós vejamos, então, o desenvolvimento, e eu vou colocar aqui a outra classe pessoa para ficar as duas juntas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos basicamente colocar aqui a classe pessoa herdando da classe escola, porque nós vamos alterar a classe escola e nós vamos criar aqui, nesse caso, então, uma função que ela seja do estilo privada. E nesse caso, como vocês sabem, e eu mencionei em alguns outros para quem não souber, quando a gente tem nesse caso, uma função privada, ela não fica acessível ao outro código. Então, vamos supor que eu crie aqui algum tipo de função, como nós temos feito aqui nas outras partes das outras videoaulas. Eu vou dar aqui, eu vou criar ela do tipo string, e eu vou dizer que ela é, por exemplo, ali a nossa pasta que está a organização, né? Então, eu vou dizer aqui que ela é do tipo organization, e nesse caso, o nome da organização. Qual é o nome da organização de estudo? Porque tem aqui escolas primárias, escola, nesse caso, do ensino superior. Então, eu só vou aqui colocar que tipo, né? E aqui eu vou colocar o nome da escola. E aqui eu vou colocar o nome da escola e eu vou retornar aqui o nome da escola. Eu vou copiar esse trecho aqui para não ficar, nesse caso, escrevendo e perder mais tempo. E eu vou dizer aqui que o nome da escola é, por exemplo, ensino superior de algum tipo de tecnologia. E aí, nesse caso aqui, eu quero que esse código aqui, ou seja, que essa função, que ela seja visível aqui, por exemplo, e que nosso output imita esse nome também aqui, para que quando algum usuário quiser saber, ou alguma instituição, etc., para que nós colocamos ele acessível aqui. Porque, por exemplo, ele está aqui na classe escola, e como nós sabemos, o que nós estamos usando aqui da classe escola é o Basic e o High School. Se eu, por exemplo, chegasse aqui, que nessa casa ele está aqui sendo instanciado com a classe S de School, vamos supor que eu chegasse aqui e quisesse concatenar ele e dizer assim, por exemplo, S, e aqui eu queria buscar a organização, coloco O. Ele não aparece. Por que ele não aparece? Como nós falamos na aula passada, ele por default, ele está aqui como private, ou seja, se ele está como privado private,
eu chego aqui, o private é por default, então eu chego aqui, coloco o, ele não vai aparecer. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer ele virar público também, para que eu chegasse aqui e conseguisse, então, acessar ele. Mas é isso que eu quero? Não. Como vocês viram, está público, ele está acessado, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que essa classe, que essa função aqui, eu não quero que ela fique diretamente acessada pelas outras classes no caso. Então, essa função aqui, ela para ser acessada diretamente somente aqui nessa classe. Essa função não é para acessada dos outros. E aí é que nós viemos, então, na parte da herança. A gente vai proteger ela, simplesmente dizendo que ela não é uma função pública, ela é uma função protected. E a função protected, ela é protegida, ela não vai ser visualizada nas outras, como vocês viram aqui. A privada não dava para ver, a protected também não dá para ver nas outras. Ela não dá para ver nas outras, mas ela dá para ver aqui nessa própria. Ou seja, aqui nessa própria classe a gente pode chegar e concatenar e dizer que ela vai ser do estilo, nesse caso, ou seja, nós vamos aqui fazer no output, ela vai ser chamada como organization, mas aqui, como vocês podem ver, ela está dizendo também, está reclamando que não. E por quê? Porque quando uma classe ela é protected, todas as outras funções, se uma função dessa classe é protected, todas as outras, elas têm que ser protected também. Então, para eu chamar ela aqui, eu vou ter que dizer que as outras também é protected. Eu vou só copiar ela aqui, em vez de escrever, eu vou fazer um paste aqui, e vou fazer também um paste aqui. E agora, nós podemos utilizar ela nas outras nossas funções. E agora, essa função, como ela está diretamente utilizada aqui, eu vou só tirar aqui rapidinho a outra concatenação que a gente estava fazendo. Eu não vou, como vocês podem ver, ela já começa a dar erro aqui, ou seja, porque ela está utilizando coisas que não está sendo permitida diretamente. Então, o que eu vou fazer é chamar ela aqui na classe pessoa e eu já não vou precisar mais instanciar as duas classes aqui. Então, eu vou chegar aqui na classe pessoa, eu vou criar mais duas funções, eu vou simplesmente fazer um copy-paste dessa aqui, porque quem está acostumado aí com pessoas que ficam desenvolvendo, a gente não gosta muito de ficar sempre escrevendo para perder tempo. Então, eu vou chegar aqui e eu vou dizer que ela é do tipo Basic School e High School, mas simplesmente a única coisa que eu vou fazer para que elas não fiquem exatamente iguais, eu vou acrescentar aqui dentro, quando eu vou chamar ela para retornar, porque nós precisamos retornar que ela é do tipo string, eu, em vez de chamar essa classe aqui, porque se eu estou chamando essa outra classe, elas não podem obter, obviamente, o mesmo nome. Então, eu estou chamando ela aqui e eu vou passar outro nome, porque se colocar ela com o mesmo nome, ela vai dar erro, obviamente, porque isso é um estilo de repetição. Então, você pode ver no erro que ela reclama sobre isso. E aqui, para que ela exista aqui no âmbito dessa classe, a única coisa que eu preciso fazer é colocar ela como herança. Então, a gente vai dizer que aqui a classe pessoa, a classe vai herdar, né? Ou seja, ela vai vir ali tudo que tem na classe school, ela vai herdar, então, do que tem ali. E aqui, como vocês podem ver, simplesmente eu troquei. Nesse caso, ela vai herdar ali da outra. Se vocês verem, quando eu clico aqui, ela herda ali da outra. Então, nós temos que dar um novo nome aqui para nossa classe. E aí, sim, ela vai herdar, vai vir ali da outra. E agora, eu quero simplesmente chamar essa daqui também. Vou passar ela aqui. Vou retornar ela aqui, vou chamar, né? Vou pegar outra classe e vou retornar ela aqui. Vou mudar o nome nesse aqui, que foi a mesma coisa que eu fiz, eu só acrescentei aqui um S. E aí, eu chamei essa outra classe nossa aqui da School, que nesse caso a pessoa já recebe tudo que está nela por herança. E aqui, simplesmente, a nossa classe pessoa, ela está herdando tudo que tem da classe escola. Então, como nós aqui já passamos que o aluno, nesse caso universitário, ele é dessa escola aqui, por exemplo, nesse caso eu até esqueci aqui, eu vou colocar aqui um tracinho para dizer que ele é dessa escola,
ou seja, tanto a escola universitária e a básica, ela está aqui nessa instituição. E aí eu vou só colocar um tracinho para que no output não fica muito estranho. E aqui, então, nós temos as duas classes, ou seja, elas duas estão herdadas daqui, ela aqui já está dizendo que o aluno universitário estuda aqui nessa escola. Então, tem aqui se ela é universidade ou básica e o nome da escola. Então, o que nós podemos fazer aqui agora é chegar aqui na nossa classe programa, em vez da gente chamar ela ali, porque elas estão todas no estilo protected e essa classe aqui já está herdando. Então, nós podemos chegar aqui e nós já não precisamos mais dela. Nós não precisamos dessa classe, como vocês podem ver aqui. Eu vou até comentar ela. Então, agora nós podemos chegar aqui e utilizar a classe pessoa. Porque na classe pessoa, como nós mudamos de nome, vocês sabem, vou acrescentar aqui o S. E aqui na classe pessoa, ela já vem diretamente da classe pessoa. Quando vocês estão aqui, vocês podem simplesmente clicar no teclado Control e com o clique do rato vocês vão passar para onde ela está então declarada. E aqui nós já utilizamos ela diretamente da classe pessoa, que não só está mais os dados do usuário e da permissão dos pais, mas como agora também nós já temos os dados da escola, ou seja, que na classe pessoa nós temos tudo, porque ela já está herdando tudo que tem na classe escola. A nossa principal não precisa mais acessar a outra diretamente. Então, isso além do código ficar muito mais estruturado, essa classe escola aqui, basicamente, que não é necessário mais pela classe principal, ela é uma classe que está ali e que a gente não precisa mais utilizar ela diretamente. Agora, ela está sendo chamada aqui, e daqui dessa classe nós já podemos utilizar ela. Estruturação de código, ou seja, já diminuímos mais uma linha estruturando o código noutras classes. E a classe protegida, ela está sendo acessada somente pela classe pessoa. Como vocês viram, ela não foi acessada pela classe principal, já não foi mais permitida, porque ali tinha classes protegidas. E aqui, a mesma coisa, eu vou colocar aqui a classe instanciada pessoa, e eu vou aqui chamar outra. Em vez de acrescentar só aqui o S, eu vou colocar Ponte High School novamente, só para vocês verem. Então, eu vou colocar ela aqui, só para vocês verem que ela assumiu com S, que foi o novo nome que a gente deu para outra classe aqui. E agora, nós vamos aqui ver como ficou o código. Vocês vão ver que está da mesma forma que estava anteriormente. E tem o mesmo output. Então, antes a gente não tinha aqui o nome da instituição, né? Ou seja, os alunos estão na instituição básica ou privada, mas não tinha o nome. E agora nós já temos aqui, ou seja, o aluno tem X idade, então pode seguir o percurso, e o aluno é da universidade. Aluno da universidade, o nome da universidade é esse. E se trocássemos, obviamente, como nós falamos na aula passada, vamos receber um documento, né, um ficheiro stream, que a gente vai, então, utilizar como os dados dos usuários. E aqui, se for inferior, então, aos 18 anos, como nós temos aqui na nossa condição, então é da escola básica e tem o nome da escola básica. Nesse caso aqui, o que me faltou aqui foi colocar nós não colocamos aqui para passar para a linha de baixo. Então, a única coisa que falta mesmo é dizer que nesse caso, se for um aluno menor de 18 anos, então aqui nós vamos ter que colocar que vai passar para parte de baixo. Eu vou só fazer aqui essa concatenação. Vou pegar até aqui, vou colocar ele aqui no meio, vou colocar ele na mesma linha, e aqui eu vou simplesmente colocar uma linha de baixo. E aí ele passa aqui para baixo. Então, não tem permissão dos pais. Então, é isso. A forma que a gente faz aqui a herança é simplesmente protegendo as funções que nós queremos dentro da classe. A classe ela passa a ser totalmente protegida. E aí, na classe que vai herdar dela, a gente passa ali, então,
uma função pública e aí ela passa então para a função principal todos os dados que nós queremos. Nós protegemos as nossas funções numa classe específica protegida e aí a gente estrutura mais o nosso código e nós vamos diminuindo então informações nas classes, na classe principal para não ficar ali muita coisa. Nós temos sempre aquelas classes principais que vão chamando as outras. Então, nós podemos ter aqui 300 classes, 300 pastas, milhões de projetos e ter um código bem estruturado. Ou seja, aqui ele vai ficar todo estruturadinho e nossas classes, nosso código não vão ficar ali com milhões de linhas, como muitos códigos ficam. Então, a gente vai ficar aqui mesmo com poucas linhas em cada classe, trabalhando com as funções da forma correta e as classes estruturadamente dentro de pastas e umas herdando dados da outra. Só relembrando aqui que essa parte aqui que eu esqueci, eu coloquei protected para dizer que nós tínhamos que proteger, mas na verdade ela tem que ser o private, porque ela vai ficar disponível, ou seja, só essa classe aqui mesmo que vai ter acesso. Porque senão ela fica disponível para ser acessada dessa daqui também, não é a intenção. A intenção é ela ser acessada mesmo só pela própria classe. Essa função aqui, ela tem que ser acessada só mesmo por essas outras duas funções. E aqui a pessoa herda ela e acessa essas outras duas que estão protected, mas não a privada. É isso para a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma parte aí meio confusa, deixa aí nos comentários. Vou ter muito gosto em responder. E a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E te desejo um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau.